Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a este podcast da Autónoma Academy. O tema de hoje, a proteção de dados, a privacidade e a cibersegurança. Para isso convidamos Lourdes Dias Alves, dirige justamente uma pós-graduação aqui na Autónoma Academy sobre este tema. Bem-vinda a este podcast. Muito obrigada pelo convite. Lourdes, quando um pequeno empresário tem que gerir dados pessoais, tem deveres e obrigações de proteger esses dados. Quando um cliente entrega dados a alguém, não é? Mas fica um nome registado, um número de telefone, um e-mail registado por vários motivos, todas as empresas acabam por ter dados pessoais dos seus clientes, dos seus fornecedores. Há a obrigação de proteger esses dados, certo? Claro que há obrigações de proteger esses dados. Em Portugal, nós temos legislação de proteção de dados. Aliás, a Constituição da República Portuguesa foi pioneira na prevenção e na proteção dos dados pessoais, logo no artigo 35, na redação inicial da nossa Constituição, em 1976. E depois temos a Diretiva de 93 e temos agora o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que se assinalou há poucos dias os 5 anos da plena aplicabilidade do famoso RGPD. E, portanto, todas as empresas, todas, sem exceção, legalmente obrigadas, são para além do bom senso, a cumprir estão o regulamento, a cumprir o regulamento. Todas as empresas. O RGPD aplica-se às pessoas singulares, porque se aplica à privacidade das pessoas singulares, e todas as empresas, sem exceção, empresas, organismos, instituições, estão obrigadas a cumprir com o regulamento. O desconhecimento não aproveita a ninguém. Portanto... E ainda bem que fala no desconhecimento, porque também temos notícia recente de 68 operadores que foram multados, portanto, 68 instituições que foram multadas, justamente por não proteger devidamente os dados. Além de olharmos para o lado de poder ver aqui um pirata informático e roubar-nos dados, que é uma coisa muito apetecível para os piratas informáticos, roubarem dados que as empresas guardam, mas temos também no caso de haver um descuido nesta nossa obrigação de proteger os dados dos clientes e dos fornecedores, podemos levar uma multa. 108 empresas foram multadas, e isto é novo em Portugal, não é? É novo, realmente é novo. Mas voltando um bocadinho paralelamente, a Autoridade de Controlo Nacional em matéria de proteção de dados é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, que tem aplicado coimas de montante elevado a algumas instituições, mas é novo. É muito novo que o Centro Nacional de Cibersegurança, que aplicou estas CNCS, coimas. Que aplicou estas coimas, portanto não estou a falar das coimas que a CNPD já aplicou e dos processos que instaurou, estou a falar dos 68 processos que o Centro Nacional de Cibersegurança instaurou a 68 operadores que não tinham pelo menos uma conformidade com o regime jurídico do ciberespaço. E, portanto, tinham os seus sistemas completamente desprotegidos e vulneráveis a um ataque informático. No ano de 2022 houve 25 ataques cibernáuticos graves e, portanto, é o número mais elevado de sempre. Então, esta preocupação é crescente. É crescente, é diária e com a evolução tecnológica e com a evolução, o direito nunca acompanha a evolução tecnológica e a evolução de quem, em matéria até penal, o direito não consegue acompanhar todo o tipo de crimes que se vão gerando e as formas como cada vez mais aprimoradas que vão conseguindo. E nos ataques informáticos, que são crimes, é a mesma coisa. São crimes, é a mesma coisa. Ora, um hacker, quando ataca, porque normalmente são hackers, eles vão testando cada vez uma técnica muito mais
uma técnica de entrarem nos sistemas sem serem notados e, por vezes, quando são notados, já entraram no sistema há algum tempo. E já roubaram dados? E já roubaram dados. E é possível, também... esta questão do roubo de dados, isto rende dinheiro a montante. Portanto, é possível para os hackers roubarem dados. Os dados pessoais são o novo petróleo, não tenhamos dúvidas. É um bem precioso, os dados pessoais é um bem muito precioso. E é um bem muito precioso para as empresas, é um bem muito precioso, é um bem muito precioso no mundo em geral, e é um dos maiores ativos que uma empresa tem. É a sua base de dados. Que pode ter esse ativo, pode ter, sim senhor, tem é que saber tratá-lo e sobretudo, saber proteger. E tem que, sobretudo, e é aqui que reside a problemática, tem que, sobretudo, implementar uma estratégia de gestão de privacidade e de gestão de risco da segurança de informação. Portanto, tem que ter esses dados tem que levar a sério o seu essa sistema seguro. Tem que levar muito a sério. Sim. Não é uma burocracia nem uma mera formalidade. E já percebemos que além dos possíveis ataques, de ser vítima de um ataque destes, também podemos ter uma coima se não estivermos conformes àquilo que a lei obriga. Do ponto de vista de uma empresa, as empresas grandes, de grande dimensão, têm departamentos próprios que tomam conta da cibersegurança, mas se olharmos para Portugal, em que parte do tecido empresarial é composto de microempresas pequenas, ou já mesmo médias empresas, é preciso, no mínimo, para cumprir o RGPD, ter uma pessoa responsável pela segurança de dados. Como é que vê este panorama em Portugal, sobretudo no tecido empresarial mais pequeno? Há muito caminho ainda a fazer? No tecido empresarial mais pequeno há muito caminho a fazer, porque há empresas que ainda nem pensaram nessa questão. E que fazem uma confusão muito grande. Portanto, entre os dados até dos clientes empresariais, dos clientes pessoas singulares, pensam que o tratamento é todo igual. E, portanto, há um longo caminho. Mas os dados que essas pequenas empresas têm, a não ser que trate de dados sensíveis, no caso de dados de saúde, um pequeno consultório médico tem dados de saúde. Tem dados de saúde e dados muito sensíveis e que requer uma atenção muito grande e uma proteção muito grande. Mas, voltando um bocadinho que estávamos a falar de ciberataques, curiosamente, e o que constitui uma grande decepção, as grandes empresas em Portugal têm sido as mais atacadas e os organismos públicos, incluindo o Ministério da Defesa. Portanto, provavelmente estas organizações são as que estão melhor protegidas. Eu vou pensar que sim. Eu vou-lhe dizer que duvido que sim. Mas se calhar também são as mais apetecíveis. Mas uma pequena empresa também pode ser vítima de um ciberataque. Não é a sua dimensão não é a sua dimensão que é isenta da apetecibilidade de um hacker atacar essa organização, claro. Com certeza. Vamos pensar num pequeno colégio que tem crianças só até aos 4 anos. E que tem, no máximo, umas 70, 80 crianças e que tem 5 ou 6 funcionários. Portanto, é uma pequena empresa, ou quase uma microempresa e, por vezes, uma empresa familiar. Mas veja a quantidade de dados dessas crianças, com os seus boletins de vacinas, com as suas alergias, com as suas limitações, com os seus problemas de alimentação, a identificação dos pais, os contactos. Mas são dados sensíveis e muitos dados. Portanto, essas microempresas, empresas familiares que pensam que esta questão da cibersegurança, da proteção de dados é para as grandes empresas, não é nada disso, é para todas as empresas e essas têm muito mais dados e dados sensíveis do que se calhar uma empresa metalúrgica com 150 funcionários e que já obriga a um encarregado de proteção de dados, mas se calhar são clientes todos os clientes são empresariais e os únicos dados se calhar são das relações laborais, os dados pessoais que tratam e pouco mais. Portanto, dados bancários, eu suponho que sejam mais assustadores porque, olhando para um ciberataque, pode haver vazamento de dinheiro das contas, não é? Pois, mas os dados bancários ainda é uma questão ainda mais preocupante. Isto porque, por exemplo, nós, no nosso regime jurídico, temos o sigilo bancário, não é? E até mesmo, eu já não estou a pensar num ataque, ainda não cheguei ao ataque cibernáutico, mas
Temos, portanto, há obrigações de proteção dos nossos dados bancários, que são dados sensíveis, mas depois há bens jurídicos superiores que derrogam essa proteção. O caso do combate ao branqueamento de capitais, o caso do combate ao financiamento ao terrorismo, entre outros que derrogam e, portanto, os dados bancários são, por um lado, têm uma proteção constitucional efetiva, mas mais por robusta, outro lado, por outro, têm uma derrogação dessa proteção. Os ataques aos bancos claro que são aliciantes para qualquer hacker, são completamente aliciantes, até porque o dinheiro move o mundo e move todo o interesse em... Se nós começarmos a pensar sem ser pelos casos passionais ou por vinganças, a maior parte dos crimes são cometidos em prol do vil metal, não é? E, portanto, também o é nos ciberataques. Seria muito bom que todos os bancos e todas as instituições de crédito e empresas de serviços financeiros tivessem uma proteção e já tivessem implementado há muito, porque embora o RGPD tenha entrado em plena aplicabilidade há 5 anos, foi publicado, entrou em vigor em 2016. Portanto, há 7 anos. As empresas tiveram 2 anos para se adaptar, não se adaptaram e os bancos têm muitas lacunas. E os bancos têm muitas violações de dados. Violações que nem sempre as comunicam à Autoridade de Controlo Nacional no espaço de 72 horas e que as tentam esconder, como foi o caso da Vodafone, como foi o caso da TAP, como foi o caso de tantas outras. Portanto, deixaram de passar o período e tanto que deviam... quanto sabemos, as autoridades até têm boas ferramentas para depois tentar claro que sim. encontrar os bandidos, digamos assim. Temos um departamento de cibercrime da Polícia Judiciária que funciona muito bem e que a Polícia Judiciária nessa matéria eu tenho tem boas tudo, referências, não é? de tudo que tenho funciona. Lido, é dos melhores departamentos e das melhores brigadas que temos a nível Lourdes, europeu. Mas como diz o ditado, depois da casa roubada, trancas à porta, ainda há pouco falava, era da prevenção. E é pela prevenção. E até, enfim, de fazer uma análise de risco, de ver o quão uma empresa está ou não está exposta, ou quando a organização está ou não está exposta a ciberataques. Nós podemos pensar nos piratas russos que agora tentam atacar mas não são só instituições ocidentais, mas isto a nível da pirataria é o pão nosso de cada dia. Há piratas de todas as nacionalidades e a tentar operar em todos os países. E então, isto é uma preocupação diária. Como é que uma empresa pode ser vítima de um ciberataque? Imagine, um funcionário mais distraído abre um e-mail a julgar... Estou a pensar num e-mail que eu recebi ontem ou anteontem, que me parecia ser um e-mail, uma publicidade de uma rede social que me parecia legítima da Google. E depois de abrir, percebe-se, quer dizer, uma pessoa com algum treino percebe claramente que não deve clicar naquilo porque não é a Google, é alguém a fazer-se passar pela Google que pede para instalar um programinha que até me dá jeito no meu trabalho. O problema passa pela falta de formação. Se eu clicar, terei um problema sério para mim e para a organização onde eu trabalho. E é uma porta de entrada. Abriu a porta de entrada. Eu abri ali uma coisa. O que é que eu posso ter aberto para um hacker? Abriu uma porta de entrada para todo o sistema. Para toda a rede interna dessa empresa. Podem roubar dados e instalar software malicioso, eventualmente, se eu clicar. Têm acesso quase a tudo. Eu digo quase a tudo, porque eu gostaria muito de acreditar que a maior parte das empresas já investiram na formação, o que não corresponde à verdade, já investiram na formação e conseguiram criar normativos, regulamentos internos de segurança da informação e conseguiram criar níveis de acesso, patamares de acesso diferenciados. Logo, a porta de entrada, quando num patamar superior, quando esbarra com o nível de acesso que não tem, talvez seja uma proteção para um hacker não captar ainda mais informação. Mas nós vamos começar pelo que se passou há poucos anos, em 2018, no final de em dezembro de 2018, foi que há notícia que foi o primeiro hospital português a ser vítima de violação de dados. E foi
por não haver níveis de acessos. E justamente um clique no e-mail descuidado, não é? E justamente não foi bem por aí, foi mais, foi um bocadinho, um descuido um bocadinho mais intencional, ou não, mas foi o deixar entrar, deixar uma porta aberta a um ataque qualquer ou uma violação qualquer. O caso não foi um ataque cibernético, no caso em preço foi então, a fuga de dados, abrir a porta, leva o que quiseres. Para que possam roubar dados. A ideia de que eu instalei um bom antivírus, tenho uma boa firewall, é fundamental, mas fica muito aquém daquilo que é proteger. Fica completamente aquém do que é proteger um sistema de uma violação de dados e de um ataque. Sim, até porque se eu clicando descuidadamente num e-mail abro a porta... Não há antivírus que proteja. Não há antivírus que possa proteger disto. Teve mão humana, teve o nosso consentimento. Teve uma ação nossa que permitiu e que autorizou que... Então, para além destas necessidades de conformidades, e há empresas, quando uma empresa não tem o know-how, pode ir buscar fora e contratar o serviço. Para além desta necessidade de estarmos conformes e ter os sistemas mínimos que até são exigidos por lei, de proteger dados e de evitar ou prevenir vulnerabilidades a ciberataques, temos essa questão da formação dos funcionários, porque qualquer funcionário distraído que tenha um certo nível de acesso de permissões pode abrir a porta de um sistema a um hacker. Começa logo por quem, numa qualquer recepção, recolhe dados, já está a tratar dados. E tem que saber o que é que está a fazer. E tem que saber que a recolha já obedece a uma preparação e uma informação e tem que há direitos dos titulares, E há procedimentos, que têm que saber o que está a fazer. As empresas não têm apostado na formação, as grandes empresas não têm apostado na formação, há bancos que não apostaram na formação, há bancos que se calhar no departamento de privacidade não têm uma única pessoa que tenha tido uma formação sólida em matéria de proteção de dados e privacidade. E eu digo-lhe, não vou dizer quais são, mas são nomeados funcionários do departamento normalmente de compliance para o gabinete de privacidade e, portanto, que leram, perceberam, fizeram formações, pequenas formações de proteção de dados e que vão criando normativos que há empresas só. Agora, passados 5 anos é que estão a pensar em criar um normativo e, portanto, não há formação. Ainda se considera é uma mera burocracia, uma mera formalidade. Mas depois também há as grandes empresas que pensam assim: os dados que eu recolho, mais do que os necessários, que são úteis para campanhas futuras e são úteis futuramente para a empresa. Os riscos que eu tenho de ser detectado e de ser coimado são menores em relação ao lucro que vamos obter com esses dados. Podem ter com esses dados. E se calhar a neste coima... caso pode compensar pagar a coima. E se calhar a coima... Por recolha indevida de dados. Pois, e tratamento, recolha e tratamento indevida de dados. O problema que nós temos, sobretudo, e temos um problema que eu espero bem que a curto prazo se resolva, a nossa autoridade de controle, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem um quadro de pessoal muito limitado para todo o território e ilhas. Resultado, não consegue fazer fiscalizações sem ser aquelas que são denunciadas. Denunciadas ou pontuais, então. Mas as empresas, voltando ao que me perguntou, as empresas, se não conseguem saber o que estão a fazer quando recolhem dados e os tratam, muito menos sabem fazer uma avaliação de impacto, de risco. Que é uma avaliação de risco para saber os riscos que correm. E muito menos sabem se estão seguros ou não estão seguros. Não têm patamares de acesso. Em princípio, podem recorrer ou a formação ou a empresas externas que, enfim, podem providenciar esse know-how. Não há muita formação. Nós aqui na Autónoma Academy vamos abrir muito proximamente mais uma edição, que é a 8ª edição da pós-graduação em proteção de dados pessoais, privacidade e cibersegurança. Portanto, é uma formação com uma banda razoavelmente larga. Quem é que costuma frequentar esta formação? De cor, sem saber, eu diria que
pequenos empresários e quadros de médias empresas? Porque empresários acham sempre que estudar é para o funcionário. Para o funcionário. Mas direi responsáveis pelo Departamento de Proteção de Dados, DPOs, DPOs encarregados de proteção de dados, ou quem venha a selo, e sobretudo economistas, licenciados em recursos humanos, em direito, em informáticos, sobretudo os departamentos de informática. Informáticos também necessitam desta formação, claro. Então, em quem é que cria graus de acesso? Quem é que pode saber compartimentar coisas dentro de uma empresa? Tem mesmo que ser os serviços de informática. Parafraseando uma aluna que nos deixou há pouco tempo, uma aluna de uma das anteriores edições desta pós-graduação, que nos deixou em 3 frases um resumo muito claro do que é da necessidade e do interesse desta pós-graduação. Esta pós-graduação, para quem é de direito, é essencial, para quem é das TIC, das tecnologias de informação e comunicação, é indispensável, e para quem não é direito nem das TIC, é absolutamente necessário. Ela conseguiu resumir em 3 frases muito bem aquilo que falamos durante o curso. Claro que nós falamos todos sobre muitas coisas, mas depois resumir desta maneira eu achei fantástico, porque conseguir. Não, e todos os ex-alunos acham que realmente exprime, porque as pessoas saem muito mais bem preparadas, as pessoas saem com conhecimentos teóricos, mas que aprenderam a aplicá-los na prática, e saem a saber o que estão a fazer até nas próprias organizações. E há uma necessidade das próprias organizações. Para além do mero cumprimento formal, como costumamos dizer na gíria portuguesa, para inglês ver, é uma necessidade de facto das organizações. Mas vou-lhe dizer, maior parte dos nossos alunos são eles próprios, para progredir na carreira e porque gostam da temática e porque gostam da matéria em si, que se inscrevem e que são eles mesmo que fazem o curso com financiamento próprio. Não chega a ser 50% das empresas que investem. Então vamos esperar. É muito menos do que 50%. Vamos esperar que estes alunos interessados sejam o motor da consciencialização que ainda é necessário fazer em boa parte do tecido empresarial e organizacional português sobre esta questão da proteção de dados pessoais, da privacidade e da cibersegurança, que tem regulação já bem conhecida e firmada na União Europeia. Lourdes Dias Alves, muito obrigado por estes minutos que pôde dispensar, ajudar a esclarecer esta questão tão importante para as nossas organizações. Eu é que agradeço. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.